Gente querida do Terror Nadina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? E cá estamos nós, mais uma vez, início do ano de 2026, vídeo 4. Acompanhando, capítulo por capítulo, episódio por episódio, a incrível experiência vivida por Maurício. O vídeo a seguir é a continuação das histórias, dos relatos do vídeo 0001, 0002, 0003/26. Se você não assistiu os capítulos anteriores, as partes iniciais, então eu peço, volte lá com calma, faça até uma pequena maratona e assista, porque do contrário, não conseguirá entrar no clima e não entenderá a sequência da história. Seu Romário, era uma loucura, sabe aquela coisa assim de tragédia com direito a replay? A minha cabeça estava envolvida naquela situação, mas não tinha noção de tempo e também não tinha uma linha reta de raciocínio, de sequência de fatos, tudo se misturava, hora ia, hora voltava. Eu acabara de ver o general Cléo dar uma flechada mortal em Ciro e ao mesmo tempo eu voltava àquela comunidade que surgira para não conseguir sobreviver e de repente com organização, trabalho, união, começou a crescer. E os fatos novamente se repetiam à minha frente, era uma doideira, e ao mesmo tempo voltava aquela vontade de ir ao banheiro, de vontade de dizer para o meu sonho, ó, espera um pouquinho aí, não sai daí que eu já volto, sabe, levantei rapidinho, que coisa boa, a bexiga estava inchada, estava ardida, graças a Deus eu me aliviei e voltei para a cama. Meu Deus, como era bom estar no meu quarto e torcendo para que o sonho continuasse, e ele continuou, mas cada vez mais confuso. Lá estava eu novamente vendo os fatos repetidos. O Ciro, que havia morrido na minha frente, estava vivo, preocupado com o futuro. O futuro imediato para aquilo ali era a sobrevivência, era assim, pensar no hoje, no máximo no amanhã. Isso era ter comida, ter fogueira, ter lenha para o dia a dia, superar o frio, que era o grande transtorno. Eu via aquilo, eles estavam muito bem organizados, porém tinha a questão a ser vencida, o inverno. O rigor dos últimos invernos trouxe problemas. E Ciro, como grande caçador que era, sabia que léguas fora da sua região ele encontraria caça abundante para um inverno mais tranquilo para a gente que agora ele comandava. E ele começou a colocar em prática algumas incursões em território, digamos, proibido. E sempre com sucesso. E seu Romário, teve uma vez que ele saía com poucos, ele dizia que não vamos pôr em risco a vida de muitos, não. Vamos entre poucos, pois se tivermos êxito, faremos o melhor para muitos. E se fracassarmos, as perdas serão pequenas. Então ele ia normalmente com mais 5 homens. Só que numa noite, onde eles já estavam relativamente distantes, tinham montado um acampamento, já tinham acumulado um rancho, né? Já estavam retornando, foram surpreendidos por uma tropa de otomanos, que chegaram à noite, que por alguma razão descobriram o seu acampamento, porque eles costumavam ser cuidadosos, mas eles estavam dormindo e certamente seriam presas fáceis. O sentinela facilmente eliminado, e aqueles homens entraram para roubar o que eles tinham caçado e para acabar com eles. Mas só se ouviu gritos na noite. Ninguém entendia. Mas Ciro sabia que o seu protetor
estava zelando pelo seu sono. Lastimava apenas a má sorte do sentinela. E assim a vida seguiu seu rumo. Ciro conheceu uma moça, já estava com ela, já tinha um filhinho. Suas irmãs também já tinham dado netos e netas para sua mãe e o velho Abraão. A comunidade crescia cada vez mais, não só por expulsos ou degradados, mas por gente que não suportava mais viver com aquele regente e preferia o risco de viverem fora das muralhas, mas viverem de uma maneira digna. E vai saber, um desses recém-chegados trouxe uma notícia que o regente estava se sentindo enfraquecido e queria negociar uma aliança com outro rei, sabe o quê? E sairia em viagem para encontrar esse outro mandatário. E passaria por terras conhecidas por Ciro. Senhor Romário, era a oportunidade esperada. Ciro sabia exatamente onde, quando e como agir. E no dia planejado lá estava ele de campana, com arco, flecha e tendo uma panorâmica do lugar, do caminho. O problema seria aquele regente protegido do sol, que já era verão, estivesse andando numa carruagem fechada. Mas com sua habilidade, de onde ele estava, daria para alvejá-lo. Precisaria apenas um pouquinho de sorte. Ele que pedia um pouquinho de sorte ficou assim abismado. Exatamente onde ele estava, onde ele tinha o melhor ângulo da estrada, aquele regente asqueroso desceu, pasme, Sr. Romário, para dar uma mijada. O mesmo gesto que humilhou Abraão. Ciro pegou seu arco, colocou a flecha e preparou. Quando ele olhou, apareceu aquela figura dizendo: faça pelo seu pai, por mim, por você. Faça. Você me deve. Faça. Ciro botou a flecha. Ele olhava aquele homem. Ele ouvia o que aquela figura dizia. Ele lembrava da humilhação do seu pai. Ele tinha certeza que o que estava fazendo era certo, mas ele não conseguia. E aquela dúvida foi uma fração de segundos que ele se tornou visível. E quando ele olhou, ele viu General Cléo mirando nele. Ele simplesmente ignorou aquela criatura gritando: faça. Ele baixou a guarda. E ele conseguiu ler nos lábios de Cléo perguntando: por que, meu filho? Ele simplesmente disse: porque eu não sou um ilusionista que consegue sumir na frente de todos. De repente, Cléo, naquela pontaria que Deus lhe deu, precisou de um tiro só. E lá estava Ciro, tombando do alto daquele morro, com a criatura gritando: não! Senhor Romário, aquele grito ecoava nos meus ouvidos. Não!
Era algo assim, em momentos aterrorizante. Em outros, como eu era apenas um espectador involuntário, eu ria. Eu digo, nossa, mas que monstro mais desajeitado, ele não dá uma dentro. Era incrível a confusão mental. Sabe, sonhos, uma sequência totalmente sem nenhuma coerência. Algo nebuloso, algo estranho, mas ao mesmo tempo que me assustava, me fascinava, eu queria seguir, parecia que eu estava afundando, entrando num universo que eu não conseguia entender, explicar, mas de alguma forma me atraía. Era um sonho, eu sei, mas era um sonho doentio, convenhamos. E lá estava eu, sabe, muitas vezes querendo fugir daquilo, abrir os olhos, voltar à vida real, mas de alguma forma era gostoso. Eu me sentia bem e queria entender aquela desordem sem nenhum significado. E o mais incrível é que os fatos se mesclavam. Aquele grito, eu imaginava o menino Ciro com arco e flecha sendo alvejado, caindo, o general indo proteger o seu regente que ele odiava, mas a sua missão, o seu dever era proteger, mesmo que custasse um ato que lhe doeu muito, tirar a vida de um rapaz que ele admirava e se sentia responsável. Eu vi aquilo tudo, só que do nada uma neblina se dissipa e eu vejo dois jovens num barco, pequeno, em meio de um lago, pescando. Sabe, não tinha mais muralhas, não tinha mais arco e flecha, não tinha mais general, regente, fuga, comunidade, ilusionista. O grito continuava, mas ali estava aquele barco, dois homens pescando, e aquela figura flutuando na água, dando continuidade ao grito. Eu não entendia nada. Eu não conseguia entender. E quando eu vi um daqueles jovens cair no lago, cair na água para não voltar mais, embora eu não soubesse da história, embora eu não tivesse conhecimento, cair ali de paraquedas nesse sonho maluco, algo me trazia um passado recente que traduzia o porquê daquela cena que surgiu nos meus olhos. Pois bem, o rapaz que ficou assustado em cima do bote, em cima do barco, é o Richard. O que se jogou na água para não mais voltar para o desespero daquele monstro que só sabia gritar, era o Rainer. Senhor Romário, nomes diferentes, eu acredito que seja esses. Bom, se não for também é detalhe, porque era muita informação. E além de nomes diferentes, era um idioma diferente, só que tinha mais a ver com a nossa realidade, era um inglês. Eu não falo inglês, nunca falei, mas ali eu entendia. E aquele lago cercado por matas de pinheiros, eu percebia que não era a mesma época dos castelos, era outro mundo, era outra história, era outro universo, mas meu Deus do céu, e ali estava aquele monstro. Pela primeira vez eu não cheguei numa cidade perdida no meio do universo para assistir um parto, ver a criança crescer, se envolver com esse monstro, aquele homem horroroso, aquela coisa, aquela figura macabra que parecia que não saía do meu sonho. Estava ali na frente de um fato consumado e tinha conhecimento da história. Não sei precisar a época. É muito difícil para mim. Mas eu sei que era num país, uma região, sei lá, que estava saindo de uma guerra. Não me pergunto se era uma guerra com outro país, se era uma guerra civil, se era uma guerra interna. Não me pergunto. Eu sei que era um conflito armado, era uma guerra. E foi uma guerra que durou
número considerável de anos e colocou aquela região num caos econômico. E agora estavam todos envolvidos no mesmo mutirão, recuperar a economia e recolocar a vida nos trilhos do que pode ser considerado normal. E Rainer, antes da guerra, era um funcionário de carreira, numa boa empresa, uma ótima formação, mas serviu o seu exército, voltou, e como todo qualquer cidadão, naquele momento pós-guerra, tinha que buscar uma fonte de renda. E faltavam empregos. Então Rainer aceitou uma colocação bem aquém do seu potencial. Porque ele tinha que buscar uma fonte para suprir o básico do seu sustento, para reiniciar a vida. E a empresa estava em franco desenvolvimento. Só que estava nas mãos de herdeiros, pessoas totalmente despreparadas, mas esforçadas, que trabalhavam muito. Lógico, recebiam muitos pedidos, não davam conta da produção, o dinheiro entrava, mas era tudo muito amador. E Rainer, dentro do seu preparo, ele percebia os erros. Mas não tinha por que chegar nos seus empregadores e falar isso, aquilo primeiro. Ninguém ia dar atenção. Ele ali na empresa, dentro da hierarquia, era um nada, era um funcionário de baixo escalão. Olha, quem era ele vai dar palpite na direção, dar palpite no administrar. E por que também faria? Já que quando chegou para se candidatar a uma vaga de trabalho, desconsideraram todo o seu preparo e o jogaram ali, na vala comum dos operários. E tinha outra razão também, para ele não tentar alertar os patrões. Ele viu ali uma grande oportunidade de ganhar muito dinheiro. E ele começou. Era visto assim como o operário dos sonhos, um empregado padrão, que cumpria o seu horário e ficava bem depois. Era o primeiro a chegar, o último a sair, e não cobrava ganhos extras, não. Ele era dedicado à função. Alguns tapinhas nas costas, alguns parabéns que lhe davam nojo com aquilo ali, em troca do que ele precisava na vida prática, não era nada. E ele foi. De uma forma, digamos assim, quase uma obra de arte, ele conseguiu acesso aos livros, aos cálculos, aos números. E aquela coisa do tira daqui, bota dali, multiplica, divide, soma, volta a multiplicar, vezes 4, 9 fora, sai para lá, entrou de crédito, saiu de débito, sempre sobrava algum para ele. Aí era só passar no caixa, tirar aquela quantia que ninguém notaria falta. E esse caixa nada mais era que um cofre que eles guardavam o dinheiro ali, depois daquela contabilidade muito nas coxas, até levar para o banco no dia seguinte, ou renegociar com aquele dinheiro, com fornecedores, com compromissos a serem pagos. E claro que Rainer não teve dificuldade de descobrir o código do cofre. E ele teve uma surpresa uma noite, que depois de fazer toda aquela maracutaia fiscal e contábil, entrou no cofre para pegar o seu quinhão. Nisso, o diretor-presidente da empresa, não sei lá por que cargas d'água, esqueceu alguma coisa e voltou. Quando voltou, a porta do cofre estava aberta e Rainer lá dentro. Aí o homem chegou na porta,
Rainer levou aquele susto, seria pego em flagrante, quando apareceu aquela figura, aquele monstro, aquela coisa. Aquela figura que ele tinha visto quando criança, conversando com a mãe dele. Então não era nada de novo, apesar de assustador, de estranho. E o mais impressionante, aquela figura surgiu no mesmo momento que o diretor da empresa entrou no cofre e daria o flagrante. E o homem, bem dizer, paralisou. Ele parou. Eu sonhando aquela, sabe, aquela bobagem séria, porque eu sentia o medo, o coração disparar de Rainer. Aquela coisa de eu tô ferrado. E quando o homem travou na porta, eu lembrei daquelas brincadeiras que eu fazia com os meus irmãos, mandrake. Vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a brincar com isso. Ah, me deu uma saudade da minha infância. Mandrake, a pessoa tinha que parar. Não podia se mexer. Foi o que aconteceu com aquele homem. Rainer olhou para aquela figura, assustadora, mas que não o assustava, porque ele sentia que estava seguro e que a figura estava ali para ajudá-lo. Foi tipo uma conversa sem palavras, olhos nos olhos. Aí ele pegou o dinheiro, passou pelo patrão, chegou a tocar. E ele estava no mandrake. Foi Rainer sair, tirar tudo que poderia caguetar a sua presença ali, se retirar, que o homem voltou, e voltou caminhando como tinha entrado. Voltou, olhou, estranhou, o cofre aberto, sacudiu a cabeça, pensou que teria que chamar a atenção da sua secretária, da sua equipe, fechou o cofre, pegou o que tinha que pegar e foi embora. E Rainer seguiu. Ele calculou que se ficasse uns 2 anos ali, manipulando da forma que estava, ganharia o suficiente para agradecer, pegar o boné, ir para qualquer outro lugar e viver que nem rei. Ele estava ganhando muito dinheiro. Só que Richard também trabalhava na empresa, no mesmo departamento. Era uma pessoa bem mais jovem, mas com algum preparo. E começou a perceber as atitudes, digamos assim, não convencionais de Rainer. Deu corda. E num certo dia, chegou para o colega de trabalho: vai pagar o café hoje? Rainer estranhou, nunca deu intimidade com o rapaz. Mas você está me estranhando, menino? Não é que eu tô com vontade de tomar um café assim, com um doce assim. Só que é meio caro, eu não ganho para isso. Paga. Aí negou: você tá louco? Você tá com algum problema? Não, paga e vamos conversar a respeito de determinados números. Aí ele colocou umas situações que Rainer olhou para ele e viu que Richard estava rindo. Aí disse: bom, nesse caso vamos tomar esse café. E no final do expediente, lá estavam ele tomando café, e realmente o rapaz estava desejoso daquele lanche. Ele comia com prazer. E Rainer esperando. Tá gostoso? Tá. Quer mais um? Eu pago mais 2. Mas acho que está na hora da gente começar a conversar, não acha? Aí a gente vai conversar sobre o quê? Por favor, não brinque comigo, você não sabe com quem está lidando. Aí a gente diz: não estou brincando, você sabe o que vem fazendo. Você sabe, eu sei, e por enquanto só nós 2 sabemos. Mas se eu contar vai ficar estranho para você. Aí Rainer olhou para ele e disse: agora eu gostei, eu gosto de conversas às claras, no seco. Não molhadas e temperadas com café e docinho. E o que você quer para manter a boca fechada? Com certeza não é um lanche só. Não, o lanche é para começar. Mas eu teria o máximo prazer de me calar se ganhasse. Aí ele disse a quantia.
Eu tentava reconhecer o lugar, não conseguia. Lembrava Europa, sei lá, do início do século XX. Eu não sei se era a época final da Primeira Guerra, se era outro conflito, porque a Europa tinha muitos conflitos internos na época, ou até anos anteriores. E nas ruas eram só carroças, era complicado. Mas uma coisa era certa. A Rainer não gostou do que ouviu. Claro, a quantia que o menino pediu não iria quebrá-lo. Não. Digamos que foi assim 20% do que ele tinha pego até então. Só que ele ficou muito revoltado. Primeiro, por ser chantageado. E segundo, por ver o fruto do seu trabalho, que de alguma forma dá para considerar trabalho, embora fosse roubo, mas ele, bem dizer, não saía daquela fábrica. Tinha que cumprir o seu horário normal, que pagava uma merreca, para ter chance de fazer a hora extra que realmente valia a pena. Mas ele não se deixou abalar. Simplesmente disse: gostei de você, garoto. Ele olhou para ele assim: eu achei que você ia sair me chutando daqui. Não, ele disse. Nós sabemos o que foi a guerra, nós sabemos o que vivemos e nós sabemos o quanto temos que nos virar para recuperar a vida que tínhamos antes. Gostei de ver. Pelo menos dentro daquela fábrica tem uma pessoa que enxerga melhor. E aí ele começou a interrogar o Richard para entender, porque como é que o cara da vassoura conseguia perceber. Aí ficou sabendo que antes da guerra era um estudante universitário, era de uma família de posses, aquelas vidas destroçadas que levam tudo menos o conhecimento adquirido. E Rainer pegou uma boa quantia em dinheiro que tinha já ganho daquele dia, pediu um saco lá pro cara da confeitaria, coisa, veio uma embalagem, ele botou e disse pro rapaz: ó, isso aqui é para nós começarmos a negociar. O rapaz falou: nossa, quanto dinheiro, isso não é nada, o que nós ainda vamos ganhar. E é bom eu ter a ajuda de você. 2 trabalhando, o lucro será maior. E realmente se tornou. Eles formaram uma dupla boa. E começaram a se dedicar à hora extra com maior intensidade. E Richard, feliz com aquele primeiro dinheiro que ganhou, que deu uma ajeitada na sua vida, e Rainer falou: olha, não vai me aparecer amanhã aqui com um sapato novo, um terno novo. Você não pode ostentar. Compre o que precisar comprar dentro da sua casa, continue morando onde está morando. Esse dinheiro só poderá aparecer quando nós desaparecermos. Richard disse: não, tudo bem, fica tranquilo, claro, pode deixar. E o tempo foi passando, o dinheiro entrando, as jogadas acontecendo, a amizade dos dois crescendo, e Richard não reparou que não recebeu mais nenhum centavo, mas também não estava nem aí. A primeira leva de dinheiro já tinha sido assim o equivalente a 3 anos de salário. Nossa, ele começou a chamar Rainer de tiozão. O Rainer estava no comando, mas de idade, os dois eram muito jovens, se equivaliam. E aí começaram a fazer festas juntos, mulherada. Foi um dia que Rainer convidou Richard para pescar. E eles foram. Eles estavam na beira daquele lago. Richard preocupado em pegar um bom peixe para o jantar. Rainer com outros planos. E quando estavam ali relaxados, Richard já tinha bebido umas. Rainer puxou uma beretinha, dessas beretinhas de 2 canos que tinha na época, uma arma bem estranha, e apontou para o parceiro. O parceiro disse: o que é isso, primo? Ô tio, você acha mesmo que vai me chantagear? Você acha mesmo que vai ficar com o dinheiro que eu lutei tanto para conseguir? Você acha mesmo que eu sou homem de ceder às suas ameaças? Nisso apareceu aquele monstro.
Atira, atira, você me deve, faz, aquela cena toda de novo, repetida no meu sonho, aquela coisa, eu sentindo aquela agonia, a ira daquele monstro, o medo de Richard e a tensão em Rainer. Era algo assim, sabe? Parecia que eu estava ali dentro, eu não estava, eu estava flutuando, eu estava vendo aquela névoa. De repente, quando apareceu aquele monstro flutuando em cima da água, as árvores começaram a se mexer, era uma cena absurda, era um sonho, era um pesadelo, era horrível, era horrível, era horrível. Aina chegou a fechar os olhos. Mas de repente, olhou para o menino e disse: o que eu estou fazendo? Soltou a arma no chão e se jogou no lago. Enquanto eu ouvia a continuação daquele grito desesperado do monstro, não, eu percebi o desespero de Richard. Porque a água ali era muito gelada, não dava ficar 10 minutos naquela água para tudo. E do jeito que a Aina se debatia, ficava claro que ele, na sua vida pregressa, antes e durante a guerra, aprendeu muita coisa, menos a nadar. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Sr. Romário era uma mescla de sentimentos, era medo, era curiosidade, era ansiedade, era vontade de sair dali, sabe? Era sonho, era pesadelo, eu não queria mais, mas, sabe, algo me puxava, eu tinha que estar ali, eu queria acordar, de repente, novamente, eu escuto a minha mãe me chamando com força, eu queria acordar, e ao mesmo tempo eu dizia: não, mãe, me deixa aqui, mãe. Ai, isso aqui tá ruim, tá bom, isso aqui tá maravilhoso, isso aqui eu nunca senti tanta adrenalina, eu nunca senti tanta força. Era uma mescla de sentimentos, de situações, era aquela figura exótica toda de preto, era aquelas pessoas passando por provações, sendo reprovadas ou aprovadas, sei lá, era a luta do bem contra o mal, ou da minha sanidade mental. Não, era só um sonho, meu Deus do céu, que desespero era aquilo. Eu ouvindo o grito daquele monstro, aquela coisa aterradora, Richard chamando por Rainer, e ele não voltava, ele estava se afogando naquelas águas geladas. De repente eu sinto aplausos. Sr. Romário, eu ouço aplausos. E vejo aquele lago atrás daquela neblina se dissipando, de repente um palco incrível. Pessoas elegantes, muito bem vestidas, um teatro, daqueles assim de deixar todo mundo extasiado, sabe, aquele teatro digno dos grandes símbolos da arte ocidental. Era algo incrível, mais maravilhoso. Eu já tinha visitado alguns teatros daqueles, mas não tão novos, pareciam recém-construídos, e a elegância daquelas pessoas, as roupas que elas usavam. Meu Deus do céu, que época seria aquilo, que lugar era aquele, os atores ali, recebendo os aplausos. As cortinas abriam, fechavam, era consagração. A plateia
pé. Eu não sabia o que estava acontecendo, sim, porque há bem pouco tempo atrás eu estava numa comunidade que tinha sido expulsa de muralhas para se defender de otomanos. Do nada eu estava num lago de gente se matando por causa de desfalques em empresas, e agora eu estava num teatro. Meu Deus do céu, aquilo superlotado, um sucesso de bilheteria, com certeza a rua devia estar cheia de bosta, dos cavalos, daquelas charretes, daquela elite da época, muita merda, muito sucesso, casa cheia. Aquilo era lindo, era de arrepiar, e entre todos os atores ali, era um grupo gigantesco, tinha um jovenzinho que colocaram ele em destaque para ser aplaudido. Ele estava numa realização. E de repente, mesmo caindo de paraquedas naquela situação, mesmo sem não entender nada, sabia que o nome daquele rapaz era Rubens. Meu Deus, ele estava feliz. Ele era jovem, muito jovem. Eu sentia a felicidade, a realização dele. E mesmo estando diante dele pela primeira vez, parecia que eu o conhecia. Ele trabalhou muito, ele sofreu muito, ele lavou muita calçada, muito banheiro, para poder estar ali, para ter saído do interior. Ele acreditava na sua arte, no seu potencial. E a peça era incrível, era maravilhosa, era um expoente, o grande destaque da festa. Sim, aquilo foi uma festa. Era saudar o monólogo que aquele menino desconhecido pelas plateias do teatro da época, que era o grande palco da arte, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, era teatro, sucesso no teatro. Era o apogeu da vida do ator, e aquele piá segurou. Ele segurou 45 minutos de monólogo. Para aquela plateia gigantesca, ele hipnotizou todo mundo. Engraçado que parecia que eu conhecia o monólogo, parecia que eu tinha assistido, realmente era de arrepiar, ele tinha talento. E ao lado dele, aquela figura negra, imponente. Eu a cada cena, eu a cada viagem, eu a cada sonho, alguns que eu coordenava, outros que eu não coordenava, uns que eram retilíneos, outros que andavam em círculo, voltavam para novas cenas, eu só conseguia pensar na criatura. Ela não saía do meu sonho, eu digo, larga do meu sonho, praga. E lá estava ela, e era aqueles aplausos. Era aqueles aplausos. Só que no meio daquela consagração, eu percebia a inquietude de um casal, o olhar, sabe aquele olhar de essa praga roubou a cena, ou seja, ficou claro para mim, aquele casal era para ser os protagonistas que ficaram ali jogados no segundo plano, e a inveja, o sentimento ruim que eles jogavam em cima daquele moleque chegava a me arrepiar, mas a plateia não conseguia perceber, só queria aplaudir, 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 era a consagração. E como tudo aconteceu. A peça estava em cartaz há muito tempo e já estava começando a ficar decadente de bilheteria. O teatro, um dos melhores da região, era uma casa cara, que além de cobrar absurdos para ceder o espaço, também queria uma participação nas bilheterias. E mesmo que recebesse o valor do aluguel, eles não abriam mão do algo mais que vinha com a casa cheia. E com razão, era uma construção imponente. Então a companhia estava sendo assim pressionada e tinha medo de perder o espaço, porque, lógico, as filas eram gigantescas, todos queriam estar ali. E só o fato de poder apresentar uma peça naquele local já era uma consagração. Os jornais do outro dia era a página inteira. O diretor, o homem que criou a companhia, um ator já de carreira,
mas que na peça ele fazia umas pequenas participações, deixando ao casal o estrelato, que era quem segurava a bilheteria, a plateia. Mas o casal não estava mais sendo suficiente. Foi quando olheiros da companhia, os caça-talentos, descobriram que num arrabalde, num teatro de pulgas, uma coisa mínima, se apresentava tipo Mambembe, tinha um menino espetacular. Aí o ator, quando viu o entusiasmo do seu olheiro, cobra criada, anos de calo em palcos do mundo todo, logo imaginou que se fosse metade do que estavam passando para ele, poderia ser a salvação da sua companhia, quem sabe mais uma temporada inteira. E ele foi ver uma apresentação desse garoto, e lá ele conheceu o Rubens e ele ficou encantado. Aí o menino veio para a companhia para ser uma peça importante. Só que um dia ele tomou coragem, encarou o velho ator e falou sobre um monólogo que ele tinha adaptado ao enredo da peça. E o velho, sempre aberto a novas descobertas, aceitou ceder um espaço do seu tempo para ouvir o monólogo. Foi amor à primeira vista, o menino foi colocado assim do nada. E de repente, no meio do espetáculo, ele entrou. E ele entrou de uma forma, vejam o que é a habilidade de um homem que cresceu no teatro, que envelheceu no teatro, que queria realmente empolgar, surpreender. Nem os atores sabiam. Simplesmente nos ensaios chegava até o momento que estava escrito: pausa para monólogo. Depois daquele espaço, sequência. Então, seria uma surpresa, todos conversavam, davam risada. Oh, mais uma novidade do velho patrão, da velha raposa, o que ele faria? Que monólogo é esse que ele, certamente, iria apresentar, porque nenhum ator ali relevante sabia. E quando chegou a noite, que a peça estava se aproximando do fim do primeiro ato, já sonolenta, o pessoal já pensando em sair, fazer um lanche no banheiro, quem sabe não voltar, entra aquele menino e arrebenta, faz chorar. A surpresa entre os atores foi assim. Na coxinha não se falava outra coisa, era parabéns, era isso, era aquilo. Quando voltaram para o segundo ato, a plateia era outra, empolgada. Porque aquele monólogo, além da atuação do menino, era um texto que criava uma expectativa para a sequência da história, encaixou direitinho, o menino era genial e os aplausos eram merecidos. Mas os olhares invejosos, uma consequência natural. Pasmem. Eu estou sonhando, eu estou ali, eu estou vibrando, eu estou sofrendo, eu não estou entendendo nada. De repente se forma aquela panela, sabe, aquela quebra do bloco. E a exigência foi que o monólogo e o garoto fossem retirados da peça, porque tornaria o espetáculo muito longo. E o sucesso que teve foi por causa da surpresa. Daí por diante nada aconteceria. Claro que o diretor não concordou. Aí o casal, que não queria perder o protagonismo, que era a grande estrela, foi para cima do garoto e simplesmente botou o dedo em riste e falou: você vai pedir para sair, porque se não fizer, nós vamos acabar com você. Só que o garoto, ele era da rua, ele tinha malandragem. Aquele homem, aquela mulher que estavam com ele naquela rua onde tentaram enquadrá-lo, não
não dava nem para saída, ele estava no chão dele. O chão dele era o palco e a calçada, o beco. Ele simplesmente olhou aquele homem, bem mais velho, com ele, uns 40 anos, forte, mas... e disse que ele lutou muito para ter essa chance e só sairia morto da peça. A mulher teve um ataque histérico e disse: acabe com esse verme. Nisso apareceu aquela figura negra. Eu vi aquela cena. Meu Deus, seu Romário, aquele beco, aquela umidade, aquela coisa, noite, sabe? Uma coisa meio neblinada, e aquela criatura chegou só olhando. Nisso Rubens olhou para o seu padrinho assim, olhou para o adversário e disse: não vai precisar se envolver. Quando aquele homem pensou em puxar uma arma, eles foram dispostos a tudo. Aquela gente, por sucesso, por fama, faria qualquer coisa. Quer dizer, nada mudou, independente da época e do país que fosse. Era tudo igual. É a espécie humana. Só que quando o cara pensou em apontar a arma, Rubens já tinha dado um jogo de perna, já tinha derrubado aquele homem e dado uma no meio do queixo, e a arma dele caiu. Quando olhou para cima, viu a mulher pegando na bolsa assim. Ele sabia que ela também estava armada. Ele pegou a arma do sujeito e fez assim: não faça isso. Aí o monstro ficou: faça, elimine, faça, você me deve, faça, faça. Nisso Rubens viu aquela mulher tirar em câmera lenta a arma, apontar para ele, e ele não teve coragem de atirar nela. 2 tiros se ouviram, e a sequência foi um jovem de talento cair na calçada, já sem vida, e aquele monstro, monstro azarado. Eu no sonho não sabia mais o que pensar, era muita loucura pra minha cabeça, eu tava ficando louco, mas aquele monstro gritava: não.